sino das notificações. Olá, meus ilustres amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Nós estaremos reagindo a um corte, do Primo Podcast do Primo Rico. Inclusive, se inscreva lá no podcast do Primo Rico, se inscreva, nos seus canais, porque tem muita coisa boa lá para nós aprendermos, com certeza absoluta. Reagiremos a um corte onde ele estará entrevistando o arqueólogo favorito aí da galera. Quero apenas falar duas coisinhas antes de iniciarmos o nosso react. A primeira coisa é que a imagem do nosso arqueólogo favorito não irá aparecer neste vídeo. Você que acompanha o VOB já sabe por quê. Eu não sei explicar a razão pela qual, por diversos vídeos que fizemos aqui no canal, nós sofremos algum tipo de... O que eu posso, com uma palavra para definir bem, algum tipo de problema, algum tipo de bloqueio, algum tipo de reivindicação, o que não acontece com diversos outros canais e aconteceu seguidamente aqui com o VOB. Então, nós tivemos que optar e não mostrar a imagem do arqueólogo favorito, tá bom? Então, não é porque eu não quero, é porque todas as últimas vezes que fiz, tivemos algum tipo de consequência ruim. Mas nós nunca falamos aqui que refutamos o arqueólogo favorito da galera, nem nunca o ofendemos, só apenas apresentamos argumentos em campos diferentes. Segunda coisa que eu quero falar aqui rapidinho também é que o tema do corte é porque Satanás não se arrepende, Por que Satanás tem essas atitudes? Então, uma pergunta dentro do contexto teológico cristão. Você que acompanha o Verdades Ocultas da Bíblia há diversos anos, você que acompanha o VOB, que cresceu junto conosco aqui, sabe muito bem o nosso posicionamento acadêmico acerca da figura mítica, de Satanás. Então eu quero deixar aqui, aqui 4 referências bibliográficas de especialistas que trataram acerca deste tema. Lembrando que aqui no Verdades Ocultas da Bíblia são mais de 1000 vídeos que eu já produzi aqui, lendo livros, artigos científicos, teses, dissertações, artigos publicados, revisado por pares e por aí vai. Pesquisas minhas próprias dos livros que eu leio, sempre apresentando as fontes e as referências bibliográficas. Beleza? Então, essa fase aqui nova de React é uma fase nova. Isso aqui é algo que inédito no canal que estamos fazendo de uns 2 meses, 3 meses para cá. Mas lá para trás é só estudo e você pode até maratonar, anotar o nome dos livros, acompanhar toda a nossa produção no YouTube, tá bom? Então isso aqui é uma nova fase, você me vendo, reagindo, respondendo. Então estão aqui os livros, The Origin of Satan, ou Satã, não sei pronunciar em inglês bem, da Elaine Pagels, tá bom? Esse livro aqui, meu amigo, é aquele livro que você tem que comprar e deixar na cabeceira da sua cama, se você quiser dominar esse tema, principalmente no que diz respeito às questões do Novo Testamento. O segundo livro ali, The History of Devil and the Idea of Evil, ou Evil, também não sei, do Dr. Paul Carus. Cara, ele é da mesma área que eu, religiões comparadas, então isso aqui para mim vale ouro. Então é um livro também que você precisa ter, tá bom? Ali, Devil, o Diabo, uma curta história, tá bom? Então, vale muito um livro introdutório sobre o tema, mas, meu amigo, de Oxford, então, mete bronca. E ali o último livro do ilustríssimo professor Fábio Sabino, Satanás, Verdade ou Mito. Então, o professor Fábio Sabino vai analisar diversos textos bíblicos de maneira exegética acerca da figura de Satanás, o diabo, O professor Fábio Sabino vai estar mais ali no trabalho exegético. Então, com estes 4 livros aqui, o castelo de areia, de cartas, ele acaba, ele desmorona. Porque aqui
você vai ter tudo na mão que você precisa para você entender de uma vez por todas que Satanás, o diabo, é uma figura mitológica. Então você vai ver toda a evolução do pensamento humano acerca dessa questão nessas obras aqui, e você vai, claro, passar pela Pérsia. Você sabe já, né? Você vai passar pela Pérsia, você vai lá, vai ver o Angra Mainyu, você vai ver o Ahriman, e você vai entender que, poxa, desde a Mesopotâmia, quando chega na Pérsia, pá, aí o cara tá ali. Então, assim, mas aqui estão os livros, aqui estão as obras, né, de maneira detalhada. Então é daqui que está, em parte da fonte do conhecimento. E lá na pasta do nosso drive, da nossa biblioteca Satanás, também tem mais materiais lá. Então torne-se membro do canal a partir de R$ 4,99, né? Já está R$ 4,99 há uns 3 anos, 4 anos. E você vai ter acesso a estas literaturas que eu adquiri e outras mais. Claro, só a do Fábio Sabino que não estará lá, né? Porque é impresso. Mas os demais você encontrará minhas aquisições lá em PDF, tá bom? Então, vamos lá, vamos reagir a este vídeo. Alguém, por favor, se eu lembrar, eu vou colocar, marca aqui a minutagem onde nós vamos começar, né? Vocês podem marcar aí, por gentileza, o minuto que nós iremos iniciar, porque eu tive que fazer essa introdução para falar destas coisas. Vamos lá, então. Cara, eu tenho uma dúvida teológica aqui. A gente está nesse momento, o diabo, Satanás entrou ali em Judas, e aí é isso. E o pau começou a quebrar e ali as coisas saíram do controle. Eu tenho uma dúvida. O diabo, ele é muito mais inteligente que todos nós. Com certeza. E assim, por que o diabo não se arrepende? E resolve isso tudo de uma vez, cara? De verdade, porque assim, para pensar, ele é inteligente demais. E ele acredita mais em Deus do que a gente, não é? E ele viveu milênios, ele já viu tanta coisa. Não é possível que ele, como alguém tão inteligente, não olhe para as coisas e entenda até que racionalmente não faça sentido, já que não tem nenhuma dúvida, né, sobre a fé, de que se arrependeu é o melhor caminho. Por que ele não faz isso? Paulo fez a mesma pergunta sua, e ele chamou isso de o mistério da iniquidade. E tanto é que Paulo fala, o mistério da iniquidade já opera entre nós. E chama o mistério da iniquidade. Por quê? Por que a pessoa não muda? A mesma pergunta que você está fazendo com relação ao diabo, eu posso fazer com relação às pessoas também. Os dois estão diante das mesmas evidências, da mesma fonte, da mesma situação. Um vai para o canto A, o outro vai para o canto B, um vai para cima, outro vai para baixo, um vai para a direita, outro para a esquerda, um para o norte, outro vai para o sul. Por quê? O máximo que eu posso dizer é que as pessoas escolhem. Mas por que elas escolhem é um mistério. Você pode até dar algumas explicações parciais. Eu acabei de falar das 2 meninas prostitutas, né? Mas o diabo, ele se aplicaria às mesmas regras que o humano tem de herança emocional, de formação na base. Isso que é perguntar, livre-arbítrio. Porque quando ele pecou, ele também começou a ter consequências do pecado na sua vida dentro de uma realidade angelical. Eu estava deixando a fala ser bem extensa, estou sendo espontâneo aqui nesse react, como sempre procuro ser, na maioria deles. E aí eu te pergunto, você, me mostre o versículo bíblico, pode ser no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, que mostre, que demonstre de maneira explícita e literal o tal pecado de Satanás. Eu vou poupar o seu tempo, isso não existe. Se você pegar o livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, ali é o rei de Tiro. Não fala de Satanás. Se você pegar o livro do profeta Isaías, capítulo 14, especificamente o verso 12, que vai falar a estrela da alva, do Ben Hillel, ou Lúcifer, na tradução da Vulgata, ali também não fala de Satanás, não fala de queda de Satanás. Para a maioria dos estudiosos, ali vai falar de Merodach Baladã, e para uma outra ala também de estudiosos, vai falar que é um texto já se referindo a Nabucodonosor. Mas, pela datação e outras questões, seria Merodach Baladã.
Então, olha que interessante. Os dois textos do Antigo Testamento, que as pessoas na tradição cristã se utilizam para dizer que ali fala da queda de Satanás, seria uma interpretação alegórica, seria uma alegoria. Lembrando que os judeus nunca interpretaram dessa forma, nem o próprio Novo Testamento interpreta dessa forma. Ah, mas tem lá Apocalipse, né? Capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, que não vai definir o momento dessa queda e nem vai falar apenas de uma batalha nos céus. É uma amálgama de textos que tem a tradição acerca da queda de um dragão, de uma serpente, da expulsão de um ser celeste. Então, especificamente, você vai ver paralelos com Enuma Elis, ali em Apocalipse capítulo 12, se eu não me engano é Apocalipse 12, né? E você também vai ver ali, naquele texto, algumas sentenças que são oriundas do livro de Enoque, a partir do capítulo 86, até o capítulo 88, se eu não estou enganado. Então, assim, você vai ver que esse texto é uma amálgama de tradições. E eu vou te contar um segredo. Não há na Bíblia hebraica ou no Novo Testamento textos que falem dessa queda de Satanás. Isso vem da tradição pseudepígrafe, da tradição apócrifa. Você tem Enoque eslavo, você tem no primeiro livro de Enoque. E a queda não está no livro das parábolas, ou seja, você encontra a tradição disso já no livro de Enoque em aramaico, encontrado em Cura, na caverna 4. Porque só está destacado ali o livro das parábolas, que vai aproximadamente do capítulo 31 até o capítulo 70, 71. Ali do livro de Enoque, se nós colocarmos, né, todos eles ali, o livro dos vigilantes, a parte astronômica e por aí vai. Então isso é interessante, quer se aprofundar nesse tema, fragmentos da Caverna 4 de Cura, um livro de Enoque, tradução de J.T. Melech. Então isso é interessante vocês saberem disso. Você fala, professor, quando você fala de Satanás e quando você fala de inferno e diabo, pô, o senhor só fala de 1 Enoque. Bom, a culpa não é minha. A culpa é do escritor do Novo Testamento, que ele achou que podia usar e que ia estar tudo certo. Que ninguém nunca ia pesquisar, não sei, que nunca existiria a ciência, até porque não tinha como ele ter isso em mente. Ele foi, usou e tacou pau, copiou, e a culpa é dele, né? Do escriba, não é minha, nem dos doutores e mestres que viram isso e que publicaram livros e que escreveram sobre isso. E diversas referências bibliográficas que tratam acerca desse tema estão aqui colocadas para você. Então, assim, a culpa não é minha, a culpa é... Então, esse ser mitológico criado no cristianismo, ele não existe. Até porque no hebraico, Ra-Satã é o adversário. Só aparece no Antigo Testamento, no livro de Jó, no livro das Crônicas e no livro do profeta Zacarias, que são redações pós-exílicas. Esse Ra-Satã que nós identificamos como diabo no Novo Testamento, de acordo com a tradição cristã. Então não pense que só os seres humanos têm consequência do pecado. O diabo também tem. Pensar que só nós temos consequências do pecado seria tão errado quanto pensar que só pobre tem problema financeiro. Que só pobre precisa fazer economia. Não, o bilionário também precisa fazer economia, senão ele vai quebrar. O bilionário também tem que fazer conta. Se ele vai poder investir ali, ou não vai poder investir. Não é só o pobre que tem que fazer conta no final do mês, não. A diferença é que você vai fazer com mais cifras do que o pobre, mas tem que fazer. O diabo também tem. E as cifras dele são maiores. Agora, o fato dele ser muito inteligente é aquilo que eu coloco. A Bíblia estabelece uma diferença muito grande entre inteligência e sabedoria. A Bíblia fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O camarada inteligente que não é sábio é tão idiota quanto um limítrofe. Ou pior, porque o limítrofe pode ter sabedoria, mesmo sendo limítrofe. Isso não é nem um argumento teológico, né? Uma pregação religiosa. Lembrando que isso aqui não é uma refutação. Eu nunca refuto ninguém, né? Tem um canal aí do cara que refuta todo mundo, ele se auto-refuta, porque é um refuteiro. Mas aqui não. E se você quisesse aprender de verdade também sobre estas argumentações mais filosóficas acerca da figura, isso já foi feito na tradição persa, de uma figura do mal.
uma figura do mal. Então você pega os escritos da doutora Mary Boyce, doutora Nora Elizabeth Mary Boyce, uma das maiores referências sobre a pesquisa do zoroastrismo no mundo, né? Você pega as obras dela, zoroastristas, né? Suas crenças e práticas, ou História do Zoroastrismo, volume 1, 2 e 3, que eu recomendo até, e diversos outros livros que ela tem. Você encontra essas obras aqui na nossa pasta da biblioteca, Zoroastrismo. Aqui nós temos uma pasta com tudo isso e outros livros mais. Paul de Breu e tantos outros autores, Jean de Menasse, e muitos autores, aquele MD, agora esqueci o nome dele, mas que é um PhD também, e se eu não me engano, ele é indiano, então ele tem também toda uma visão acadêmica muito boa, porque ele está mais próximo ali das fontes orientais que falam acerca disso. E tudo isso, os poetas zoroastristas já... por que os arimanos se arrependem? Por que a Arimã vai para o juízo final? Por que a Arimã... E os cristãos que tiveram contato com esses textos lá no século IV, século V em diante, já começaram a trazer esse pensamento para o cristianismo. Ou seja, Ctrl-C, Ctrl-V. Simples assim, Ctrl-V, Ctrl-C. Entendeu? Inclusive, a doutora Nora Elizabeth Boyce fala disso, de várias coisas do cristianismo, mas de maneira mais educada. Já o Aleter, até o Danielzinho, né, que é seguidor aqui do canal, de Brasília, ele está estudando a obra de Aleter e ele se ateve a isso, porque Aleter ele é mais direto. Ele fala aqui, ó, isso aqui veio do zoroastrismo, isso aqui também veio, isso também veio, isso também veio, isso também veio, com referências bibliográficas também, e ele ficou impressionado. Nossa, a linguagem é muito direta. Sim, é muito direta. Quem começa a estudar esse tema sabe que todo cristão é zoroastriano, no fundo. Porque a maioria das práticas e crenças acerca desse mundo angélico, do mal, uma figura do mal, vem dali. Vem dali. E, ó, referências bibliográficas estão aqui. Ainda falei outras referências bibliográficas que eu não coloquei aqui. Então você vê que eu não estou no argumento, sei lá, filosófico, /religioso ou teológico. Eu estou dizendo para você diretamente sobre o assunto. O QI de Einstein pode ser tolo, tendo um QI de Einstein. Então, ter evidências, estar convencido de, não é sinônimo de ser sábio. Ter inteligência não é sábio. Ó, tem muito médico. Eu acho que esse negócio do Ministério da Iniquidade, realmente, acho que você deve entrar num ponto onde ocorre uma coisa tão complexa e impossível de explicar, que é como se fosse o poder da inércia, só que num outro nível, né? É a inércia da iniquidade, né? E outra, com todo respeito ao exemplo que eu vou dar, mas tem muitos médicos que fumam um cigarro atrás do outro. Aí eu vou fazer sua pergunta num outro esquema. Poxa, um médico estudou 5 anos de medicina, ainda fez residência. O camarada abriu um cadáver na faculdade, ele viu o pulmão, ele viu o que é um câncer. Ele sabe melhor do que... E ele fuma. É que eu fico pensando que o diabo, né, assim, é um ser, eu não sei, talvez imaterial, não sei como poder denominar, e ele assim, se submete em regras parecidas com as nossas, como um vício. Na verdade, excelente frase que você colocou. Só que, na verdade, não é ele que se submete às regras semelhantes às nossas. Agora eu vou te arrepiar com o que eu vou dizer aqui. Nós, que pelo pecado de Adão, nos submetemos às regras do diabo. Aí não dá, né? Aí é osso, né, mano? Aí é osso. Adão é um mito, né? Adão é um mito. Adão, Adapa... Como é que é o nome daquele mito egípcio de Atum, né? Engraçado que, apesar de ter várias semelhanças com a literatura suméria, o mito de Adão, quando eu li o livro daquele presidente da Sociedade de Arqueologia Bíblica de Nova York, quando eu li o livro dele e ele traz paralelos do mito do surgimento de Atum ao surgimento de Adão, né, a criação de Adão, eu achei que parece que tem muito do empréstimo da literatura egípcia também no mito adâmico. É uma mitologia, né? A questão é a seguinte, a questão é que até a maneira como a teologia cristã
ela pensa, lembrando que no século II, que ali o Império Sassânida, século II e III, o zoroastrismo já estava consolidado como religião. Era a religião de um império, né? Uma religião que já vinha de séculos e séculos atrás, e ali ela estava bem consolidada. Apesar de ter vários livros com compilações bem tardias, tem livros do zoroastrismo com compilação do século II, tem livros de compilação do século X, até o Denkard é um. Denkard já é uma compilação do século X, século VIII, século VI, nada diferente por exemplo, do Antigo Testamento, né? Se não fossem os manuscritos do Mar Morto, os textos mais antigos do Antigo Testamento, falando de material, né, seriam do século V em diante, que seria ali o Códice de Leningrado, texto massorético, que é o seu período de composição, né? Alguns estudiosos vão defender que vai do século V ao século X, o século V da Era Comum, século V depois de Cristo. Então, graças aos manuscritos do Mar Morto, que são ali do século III a.C., a parte que fala do Antigo Testamento, é que nós sabemos que as escrituras hebraicas datam mais ou menos ali daquele período. Tá? Então, esse fenômeno acontece com várias religiões, né? Nós temos ali os gatas, que são alguns ali composições notoriamente do século IV, alguns acadêmicos vão dizer até do século V, mas quando a doutora Nora Elizabeth Mary Boyce, ela compara com alguns hinos antiguíssimos do hinduísmo, alguns gatas, aí ela vai dizer, olha, se nós formos por comparação, os hinos hindus, né, os Vedas, são mais antigos. Logo, então isso é muito interessante também, porque no zoroastrismo é uma religião que vai surgir de mitologias dos povos ários. Então isso é muito interessante. Quando nós olhamos essa perspectiva, como eu já tinha falado outrora argumentando, todo esse pensamento aí é persa. Resumindo, tudo isso é persa, tá bom? Então, se você chegou até aqui no vídeo, digita aí, o cristianismo é persa. Ou melhor, o cristianismo é da Pérsia. Digita aí. Escreve essa frase, melhorou. O cristianismo é da Pérsia, tá bom? Então, não tem como. É fato. Não adianta chorar, né? Para de começar a reclamar. Na verdade, não é o diabo que está sujeitando às regras da humanidade. É a humanidade que, em escolhendo pecar, se adequou às regras do diabo. Você entendeu? Então, na verdade, tudo que o mundo está passando hoje é uma consequência de um sistema governado por Satanás. Caramba, cara. Esse é o ponto. Pesado, né? Caramba. O desespero, as crises. E na época era pior. Exatamente, olha, por exemplo, por que muita gente magoa, fere, puxa o tapete, trai? Porque ele quer ser aceito e ter atenção, ter orgulho. Não, é porque está na E natureza onde é que nasceu o orgulho? No coração humana. de Satanás. Não, isso está na natureza humana. É na natureza, está na natureza. A natureza, ela evolui com mecanismos de adaptação, sobreposição nas espécies, nas plantas e no ser humano. Isso está na natureza humana. E não é por causa de uma natureza caída, não. Esse planeta já tem bilhões de anos e as suas transformações se deram por processos de adaptação e transformação da evolução da vida. Então isso é assim, isso está na natureza, está na gênese. Nós é que somos até somos espécimes jovens comparados, né, a outros espécimes que já passaram aqui pelo planeta Terra, nós somos jovens, e o nosso mecanismo evolutivo, nós estamos nos adaptando ao pacifismo, a ser pacífico. Nós estamos nos adaptando à preocupação da coletividade, nós estamos ganhando, né, tempo e evolução até nos tornarmos seres mais adaptáveis a um ambiente menos hostil, em que nós deixaremos de ser hostis uns aos outros e teremos mais preocupação com a espécie humana, o humano com o humano. É isso, nós estamos em um processo ainda de evolução. Nosso cérebro ainda está em evolução. É isso só. Nada além disso. Nós somos
cada vez, a cada milênio que passa, estamos reduzindo morte, reduzindo violência, né? Nós tratando melhor doenças, melhorando a nossa comunicação, entendendo as diferenças, produzindo conteúdo literário que fique para a posteridade. Então isso ajuda a entender a história. Ó, já fez isso lá atrás, não faça de novo. Então é isso que está acontecendo. Não tem nada a ver com um ser mitológico e mítico, um ser metafísico e que nós estamos sob a influência dele. Ainda que se nós fôssemos falar em termos mais esotéricos, nem assim ele existiria. Seria a soma das nossas emoções, dos nossos sentimentos, das nossas percepções, a soma, né, das nossas ações, pensamentos e falas, que aí nós chamaríamos isso, de certa forma, de egrégora, e mantendo isso sendo alimentado é que a gente continua propagando o mal no mundo, né? Um tem bomba, eu vou ter também. Um tem arma, eu vou ter também. Um invade o país, eu vou invadir também. Um passa a perna, eu vou passar também. Eu dialogo sobre isso, monto grupos que fazem isso, ou seja, eu formo egrégoras que se alimentam, né, desses sentimentos e ações e fazem nós continuarmos em um ciclo de ações. E mesmo assim, isso ainda é uma explicação também não muito convincente, né? Então, somos nós, não tem nada disso. Isso é mito. Devil, Satã, Satanás, Rassatã, Diabo, Diabolos, são mitos, né? Nós estamos jogando a responsabilidade na conta de um ser mitológico. Nós somos os nossos próprios adversários. Nós somos os diabolos, os diabólicos, os que provocam divisões. Somos nós que dividimos, né? Família, casa, símbolos, somos nós. Aí, se nós queremos dar uma terceirização a isso, né? Chamando de Satanás e diabo, de influência maléfica, tá. Lembrando que eu não sou ateu, né? E eu não nego, né, a existência de uma realidade metafísica, mas eu não sou apegado a estes símbolos religiosos, né? Essa simbologia já passou, né, galera? Já foi, né? Já estamos aí em 2024 da Era Comum. Já deu, né? Vamos pensar mais profundo sobre as coisas. Então aqui eu tenho isso sim é um dilema ético muito forte. Não existe neutralidade. Ou eu espelho Jesus, ou eu espelho Satanás. Então, quando eu estou tendo orgulho no meu coração, vaidade, soberba, avareza, qualquer um desses elementos, não é o diabo que está se adequando a mim. Sou eu que estou me adequando a ele. Caramba. Crazy, né? Caramba, esse foi, acho que, uma das coisas mais impactantes que você falou, que eu, pelo menos, internalizei. Que forte isso, cara. Aí, Lucão, vai pegando aí, Lucão. Vai que dá tempo, Lucão. Você tem que escolher um lado, Lucão. Tá acabando, né? Eu não tô falando da eleição de São Paulo. Não tô falando da eleição de São Paulo. Uma bobagem, né? Imagina o seguinte, né? E os adeptos de outras religiões no mundo, né? Que doideira, né? Como se nós somos a maioria, somando toda a cristandade, né? Somando tudo, né? Catolicismo, somando todos os tipos de cristianismo, né? Aí nós somos a maioria, assim como também todos os tipos de budismo, eu vou chamar de budismo, e todos os tipos todos os tipos de islamismo, eu vou chamar de islamismo, e por aí vai. Mas essa visão protestante brasileira de cristianismo não é a visão majoritária do mundo, é a visão majoritária no Brasil, né? E a mensagem que existe no cristianismo, ela
tem similaridades com mensagens de religiões anteriores ao cristianismo. Né? Então, curioso, hoje os cristãos, somando todo mundo, estamos ali em cerca de 2,3 bilhões de praticantes. Já o Islã já está em 1,9 bilhão. 1,9 bilhão. Aí você vem com o hinduísmo, né, e o budismo. Né? Então, as 4 religiões hoje no mundo que tem um número expressivo de adeptos, de praticantes, é o cristianismo, o islamismo, o hinduísmo e o budismo. Mas dentro destas mesmas religiões, incluindo o próprio cristianismo, existem vários tipos de cristianismos. Né? Eu pratico um cristianismo específico, eu sou o próprio exemplo disso. Pratico um tipo de cristianismo muito específico. Né? E você tem ali os tipos de islamismos, né? Os tipos de hinduísmos e os tipos de budismos. Então não há uma unanimidade em nada. Então é uma bobagem. Ou você está do lado disso ou do lado daquilo outro. Até teologicamente falando, numa visão holística, é uma bobagem. Porque aí tem o catolicismo, tem a ortodoxia, o anglicanismo, né? E você tem várias ramificações desse cristianismo que, de maneira muito peculiar, cada um ali vai ter uma visão, sim, acerca de Satanás e por aí vai. Da qual, para mim, a pior é a nossa, né? O evangelicalismo brasileiro é totalmente mitológico quando se trata acerca de Satanás, né? É uma teologia muito ruim, muito pobre, miserável, que só emburrece as pessoas e cria dependentes emocionais religiosos, né? Que tudo é Satanás, é o diabo, quando a pessoa mesmo que não evolui, não cresce, né? Por isso que são muitas pessoas dentro do cristianismo que sustentam um índice de analfabetismo funcional muito grande aqui no Brasil. E eu acho que, em parte, a religião cristã protestante brasileira está contribuindo fortemente para a manutenção e continuidade desse problema, tá, do analfabetismo funcional, justamente por não propor aos seus adeptos um tipo de cristianismo mais erudito, profundo, né, que realmente vá aos métodos acadêmicos e científicos da leitura das Escrituras. Mas talvez seja o que o professor Oswaldo Luiz Ribeiro falou, né? Que aí eu acho que desmonta aí o ganha-pão de muita gente, e é por isso que essa ideia nunca irá para frente. Valeu, rapaziada, muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Lembrando que isso aqui não é uma refutação, ele argumentou no campo teológico, filosófico lá, e eu argumentei com base aqui em referências bibliográficas e trouxe um pouco também do meu pensamento. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos. Para de ser chato, já vai botar aqui e me perguntar quem é o verdadeiro Deus. Você não é agnóstico, você não é ateu? O que você quer saber quem é o verdadeiro Deus? Saber em que eu acredito não vai mudar nada na tua vida, não vai mudar nada. Você é ateu e você é agnóstico, continua aí, tá bom? Se você não crê em um Deus, seja qual ele for, para mim tá tudo certo. Desejo do fundo do meu coração que a sorte e a fortuna ali acompanhe. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, seen it right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me?